E aí, pessoal, bem-vindo à nossa segunda aula, que é identidade. Me conta como é que foi. Conseguiram descobrir quem é você? Pessoal, essa aula é uma sequência da aula de ontem. Então, ontem era para vocês tentarem entender quem é você, para hoje a gente falar sobre identidade. Ana, o que é identidade? Eu lembro que a primeira vez que eu escutei falar sobre identidade, eu fiquei sem entender realmente, porque eu até então nem sabia que nós temos uma identidade. E sim, gente, nós temos sim uma identidade, e quando nós não temos essa identidade ativada, nós não conseguimos ter resultados, não conseguimos clarificar nosso propósito. É algo muito ligado, é um caminho muito tênue. Ativação de identidade e clarificação de propósito. Então eu vejo muitas pessoas falar: nossa, eu não sei para onde eu vou, não sei o que eu nasci para fazer. Por quê? Porque, na verdade, essas pessoas não estão com a identidade ativada. E o que é essa identidade? Eu deixei aí no texto um textinho falando para vocês sobre identidade, e eu citei aí que a única forma da gente entender a nossa identidade é a gente se conectar com quem nos criou. Então, assim, por exemplo, se você acredita, por exemplo, que você veio do macaco, provavelmente não vai fazer sentido, porque se você veio do macaco, e aí? Qual que é a minha identidade? Eu vim do macaco, o que o macaco fez? Então, é mais ou menos assim. Tá? Então, não vamos entrar nessa questão do Dali, mas vamos falar de identidade. Então, tá. Qual o momento da identidade? Como ativar minha identidade? Não sei qual a sua crença, nem qual a sua religião, nem no que você acredita, mas enfim, a nossa identidade está relacionada sim com aquele que nos criou, o Criador, Deus, o universo, qualquer coisa, né, que você acredita. Porém, eu vou citar uma parte da Bíblia que eu gosto muito, que é Gênesis 1:26. Então, eu vou citar aqui da forma que eu gosto, depois vocês podem dar uma lida lá, que é o que realmente destrava a identidade. Então, nos primeiros dias lá que Deus fez a terra, então ele fez tudo. No quinto dia ele fez os animais, inclusive o macaco foi feito no quinto dia. No sexto dia, ele disse: e façamos o homem. No sexto dia, e façamos o homem a nossa imagem e semelhança, não é minha, a nossa imagem e semelhança. E domine ele sobre o mar, sobre as águas, sobre os peixes e sobre toda a terra. Essa é a nossa verdadeira identidade. Então, gente, quando eu confesso que no primeiro momento que eu escutei isso, eu fiquei um tempo realmente sem me conectar. Mas essa conexão, ela vai vindo aos poucos. Se você começar a ler Gênesis 1:26 todo dia, você vai começar a se encontrar na sua verdadeira identidade. Por quê? Porque quando você descobre a sua identidade, você consegue traçar seu caminho, porque você sabe quem você é. Assim como eu falei ontem sobre a semente da maçã, a identidade dela era uma macieira, era uma maçã. E por mais que ela quisesse viver outra coisa, não dá para mudar. Não dá para ser outra semente, não dá para ser outra coisa, porque a identidade dela é aquela semente daquela maçã, é ser uma macieira. Então, com nós é do mesmo jeito. Nós somos imagem e semelhança do Criador, quem nos criou. Essa é a nossa verdadeira identidade. E nós temos sim que dominar sobre tudo. Não tenha medo disso. Não ache que isso é ilusão, que é verdade. Não. É verdade sim. E aí, aqui eu vou compartilhar com vocês as 7 camadas da nossa identidade e os 7 tipos de identidade. Eu sei que alguns de vocês podem até achar meio complexo isso. Eu vou falar, como eu não quero me estender muito, eu quero falar em um máximo uns 15 minutinhos. Esse vídeo, nós podemos sim fazer outro dia um vídeo maior sobre isso. Mas eu vou falar de forma resumida o que são essas 7 camadas de identidade. Primeiro, eu gostaria de falar para vocês por que são 7 camadas. Para vocês que não sabem, o número 7 significa plenitude. Então, tudo que é 7 é pleno. E se você começar a olhar, existem várias coisas na nossa vida que tem 7. Então, são 7 dias da semana. Então, Deus criou o mundo em 7 dias. No 7º, ele descansou. Foi a plenitude. O mundo é perfeito, como diz, né? Foi tudo feito certinho. 7 camadas, quando vai se fazer uma cesárea, são 7 camadas de pele, 7 camadas do cérebro, 7 dias da semana, como eu falei. Então, 7 significa plenitude. E com a identidade não é diferente. Quando você consegue romper as 7 camadas, você entra em plenitude. Então, eu vou citar para vocês quais são as 7 camadas. E você vai entender que você está em uma delas ou que você não conseguiu romper nenhuma. O que eu entendo para você é assim:
que você pode transitar entre uma camada e outra. Porém, quando você rompe uma camada, por exemplo, você rompeu a primeira camada, você transborda para a segunda. Da segunda você rompeu, você transborda para a terceira. E aí você vai rompendo até chegar na sua plenitude absoluta, tá? Então, são 7 camadas. Quais são essas 7 camadas? A primeira camada é a única verdadeira e original, é o projeto, aquilo que Deus falou para você. Qual que é o projeto? E façamos o homem nossa imagem e semelhança e domine ele sobre o céu, sobre o mar, sobre as árvores, sobre os répteis, sobre tudo na terra. Então, essa é a camada 1. A camada 1 é o projeto. O que é o projeto? Aquilo que Deus falou da gente, aquilo que Deus fez pra gente, aquilo que Deus desenhou pra gente, aquilo que Deus deixou pra gente fazer, aquilo que Ele falou sobre nós. Então, Ele deixou um projeto. O projeto nosso é esse, nós fomos criados à imagem e semelhança dele, fomos criados depois que estava tudo pronto. Por que que foi criado? Primeiro, Deus fez tudo. Deus é tão perfeito que antes ele fez tudo. Ele dividiu o mar, fez a terra, fez o céu, separou as águas, criou os animais, criou tudo. E aí só depois disso tudo que ele fez o quê? Criou nós e colocou lá para poder cuidar desse lugar que é a terra. Então Deus deixou a terra para os homens. Tá lá na Bíblia, a terra foi feita para os homens. Então o projeto de Deus para nós é esse, né? Ele nos fez a imagem dele e colocou nós para dominar sobre a terra. Então essa é a camada 1, tá? Então, por favor, para você que até hoje não entendeu quem é você, então para de falar, eu sou isso, eu sou aquilo. Você é a imagem e semelhança do Criador. Assim como eu disse na aula de ontem, o que você tem, o que você faz é status. Você está. Então, você está dona de casa, você está biomédica, você está empresária, você está fisioterapeuta, você está. Quem você é? Imagem e semelhança do Criador. Porque pode tirar tudo de você, tudo. Se tirar tudo de você, o que vai restar de você é esse ser, a sua essência, é imagem e semelhança do Criador. Ficou claro? Agora nós vamos para a segunda camada. A segunda camada é a sua autoimagem. O que é essa autoimagem? Essa autoimagem é como você se vê. E essa autoimagem é feita a partir de quê? A partir do que os seus pais falaram, a partir do que seus tios falaram, a partir do que seus vizinhos falaram, os seus professores falaram. Então você criou essa autoimagem. Então é a camada 2. Quando você não rompe essa camada, você vive daquilo que as pessoas dizem que você é. Então, por exemplo, filho, baixa um pouquinho a televisão para a mamãe. Então, por exemplo, se você, eu tive uma autoimagem, por exemplo, assim, eu sempre cresci ouvindo a minha mãe dizer, essa menina gosta muito de estudar, essa menina gosta muito de estudar, essa menina gosta muito de estudar. E eu criei essa imagem de mim, tanto que eu já teve uma fase da minha vida que eu comprava vários cursos, às vezes nem terminava, mas eu tinha essa imagem na minha cabeça, né, que era sobre estudar. Então, a autoimagem é o que falaram de você, é o que disseram sobre você, e o que você aceitou daquilo. E essa autoimagem, ela é criada geralmente na sua infância, porque é quando você aceita tudo, é a soma, né, disso tudo, a soma de tudo que você ouviu, de tudo que você viveu, de tudo que disseram que você é. Então, a segunda camada é a autoimagem. Então, ela, na verdade, ela ofusca a sua verdadeira identidade. Porque se Deus falou que você é a imagem dele, e aí, por exemplo, você é criado com pais ou mães, por exemplo, que o tempo inteiro você ouviu ele falar, essa menina é muito burra, essa menina não sabe fazer nada, esse menino não vai pra frente, esse menino não vai dar porque não presta. Você, entendeu? E aí você cria essa autoimagem. Então, o que aconteceu? Você ofuscou a verdadeira imagem. Porque quando nós somos crianças, nosso cérebro é aberto para aquelas pessoas que nós mais confiamos. E quem são essas pessoas? Os nossos pais, né? E por algum momento, foi nos dado, eles passaram o que eles tinham e acabou extrapolando essa identidade. E aí você acreditou que você é essa autoimagem. Essa é a segunda camada. A terceira camada é o autoconhecimento. O que é esse autoconhecimento? É o seu
é o seu cair para dentro. Gente, eu falo que autoconhecimento não é você pegar, sabe, e querer conhecer tudo. Não, autoconhecimento já diz, gente, auto, dentro, dentro. Então, essa camada, ela é um mergulho mesmo, sabe? É uma invasão dentro de você mesmo. Então, você realmente tem que ir em busca disso, né? Romper para dentro. Porque enquanto você não fazer isso, você não vai conseguir romper essa camada. E eu sei que muitas pessoas protelam isso, procrastinam essa intenção de ir para dentro, sabe? De sair para ti mesmo, quando fala sair para ti mesmo, é ir para você. Eu lembro que quando eu tive que fazer isso, realmente eu tive que olhar para dentro, entrar para dentro e entender o que estava acontecendo. Então essa é a terceira camada, autoconhecimento. A quarta camada, ela fala de energia física e mental. Então, tudo é energia. Então, precisa experimentar coisas, né? Você precisa experimentar as coisas para ir destravando a mente, né? Como também você precisa romper essas novas trilhas para ter resultado. Então, essa quarta camada fala do QI. O que é o QI? O seu consciente emocional. Então, fala das suas emoções, como você governa suas emoções, como você como você lidar com ela durante o dia. Você é aquela pessoa que quando fica com raiva joga em todo mundo, você é aquela pessoa que quando alguém fala algo pra você, você se deprime, você é aquela pessoa que absorve tudo, você é aquela pessoa que não tá nem aí. Então essa é a camada QI, a sua camada do emocional, que ela precisa também ser destravada, precisa ser rompida. Você precisa aprender a gerenciar suas emoções, né? Até mesmo porque tudo em nossa vida, tudo que a gente faz hoje é relacionado às nossas emoções, tá? Então é importante você gerenciar esse momento. E a quinta camada é a camada que fala do governo, que é o que é, né? Que é o consciente espiritual. Por que espiritual, gente? Porque, como eu disse para vocês, nós somos seres triunos, nós somos feitos de alma, corpo e espírito. Esse consciente espiritual, ele fala que o corpo são governados pela alma e pelo espírito, né? Onde a alma, o espírito e o corpo são governados pela mente. Entendeu? Então, são esse consciente espiritual. Esse consciente espiritual, por que ele precisa ser destravado? Porque é nesse consciente espiritual que está a sua camada da identidade, que faz a sua conexão, entendeu? Que faz a sua conexão com o Criador. Então, essa é a camada do espiritual. A camada 5. A camada 6, né? É onde você vai encontrar o canal. Entendeu? Então, tipo assim, a sexta camada, a quinta camada é o espiritual. E a sexta camada é o canal que vai levar esse espiritual, né, de corpo, né, que eles são governados, né? Deixa eu colocar aqui, ó, para vocês verem. Vou ler para vocês verem, ó. A sexta camada é o espiritual, é encontrar um canal dentro do seu cérebro que, ao perfurar a razão, atinge o consciente emocional e destrava o seu QS. Essa camada é a QS. Por quê, gente? A QS. A revelação do QS é um aspecto sem volta. Quando eu falo dessa camada, eu acho essa camada a mais difícil de compreender, que as pessoas falam, Ana, mas não é a mesma coisa? Uma não é camada espiritual, a quinta não é, e a sexta também não. A quinta, ela fala de governo, né? É o que né? É o espiritual de ser espírito. E a sexta é de camada espiritual do canal espiritual, da conexão em si que é feita, né? Então, é o que está falando, né? Que existe um canal no seu cérebro, na sua mente, que te liga a essa questão espiritual. Então, essa é a sexta camada, tá? E aí, a sétima camada é o quê? É a respeito do transbordo, do propósito, da plenitude. Quando você equaliza essas 6 camadas e você chega na sétima camada, você transborda tudo isso que você é. Então, imagine que você vai enchendo. A camada 1, você foi lá,
entendeu o que Deus falou de você. A camada 2, você ressignificou o que seus pais falaram de você. A camada 3, você caiu para dentro, se conheceu, passou. A camada 4, você desativou o seu consciente, o seu inconsciente emocional. A camada 6, você ativou o espírito. A camada 7, você abriu o canal da sabedoria, que é a camada espiritual. É isso que eu queria falar, é quando se abre o canal de sabedoria. E a camada 7, você ficou pleno. Você ficou tão pleno que isso daí começa o quê? A sair. É quando vem o transbordo. Então, quando você tem a identidade plena, você começa a transbordar essa plenitude na vida de outras pessoas. Esse é o melhor de tudo, porque quando você tá com essas 7 camadas ativadas, você já encontrou o seu propósito, você tá plena e você tá o quê? Transbordando. Não tem como você ter a 7ª camada ativada e não tá transbordando, porque é algo natural. Imagine uma caixa d'água que ela tem limite para 500 mil litros. Vai enchendo. Passou de 500, continuou caindo água. O que vai acontecer? Essa água vai sair de dentro. Ela vai transbordar para fora e vai começar a molhar outras coisas. Vai começar a molhar a terra, vai começar a nascer a árvore, vai começar a sair um rio ali, alguém vai querer beber daquela água. Então, esse é o transbordo. Então, essas são as 7 camadas, tá? E agora, eu vou falar para vocês sobre os 5 tipos de identidade. Essas são as 7 camadas e esses os 5 tipos. É bem parecido, mas vocês vão entender. O que é esses 5 tipos de identidade? A mais importante é a primeira e a última. Eu vou falar por quê. Então, a primeira identidade é aquilo que Deus falou para você. A segunda identidade é o que os seus pais falaram de você. A terceira identidade, o terceiro tipo, é o que o seu país fala de você, a sua cultura. Por exemplo, nessa identidade eu sou mineira, porque eu nasci em Minas. Então a identidade cultural minha é ser mineira. Tem gente que nasceu em São Paulo, é paulista. Tem gente que nasceu em outro país, Portugal, entendeu? Então aqui a camada é o que a cultura, o que o seu país falou de você. A 4ª camada é que os outros falaram de você. E a 5ª camada é o que você interpretou de você. Por que que a primeira e a última é a mais importante? Porque aqui foi o que Deus falou e aqui é o que você acha que você é. O que você faz com as outras camadas? Primeiro, aceitar. O que Deus falou de você, gente, você não precisa fazer nada, só aceita. Só aceita. Como que eu vou ativar minha identidade? Aceita o que Deus falou de você. Deus já disse quem você é. Você é minha imagem e semelhança e você vai dominar sobre tudo. É só isso. Essa é a primeira camada. Aceita o que Deus falou de você. A segunda camada, o que seus pais falaram de você. Ressignifica, gente. Ressignifica. Eu sei que os nossos pais falaram muitas coisas boas, mas em alguns momentos também tiveram frases indesejadas e ninguém está aqui para desonrar pai, nem mãe, nem nada disso. Mas ressignifica. Entenda aqui que o que Deus falou sobre você é mais importante do que os seus pais falaram sobre você. Quando você começar a entender isso, você vai desbloquear muita coisa na sua vida. Eu, por muito tempo, eu quis desonrar meus pais porque eu quis mudar eles. Eu não aceitava muitas coisas que aconteceu. Hoje, eu entendo perfeitamente, porque antes do que meus pais falaram para mim, Deus já falou quem eu sou, e eu já aceitei quem eu sou. Então, aceita o que Deus falou, ressignifica o que seus pais falaram para você, o que seu país falou, só pega o que é bom, entendeu? Se você vive num país ou num lugar, numa cultura que existe hábitos bons, que existe coisas boas, fica com bom. Se existe coisas negativas, deixa para lá, você também não precisa disso. Então, aqui você vai selecionar essa identidade, o que é bom para você. A 4ª identidade é que os outros falaram. Esquece. Essa daqui você esquece que os outros falou de você. Porque na maioria das vezes as pessoas falaram o que elas têm dentro delas e não é verdade sobre você. Não é verdade. O que os outros falou não importa. Esquece o que os outros falou. E a 5ª identidade é o que você acha sobre você, é o que você interpreta sobre você. Equaliza o que Deus falou e equaliza o que você acha que você é. E aí você vai ver como você vai explodir, entendeu? Você vai ver como você vai fazer toda a diferença. A lição de hoje, eu quero que vocês leiam durante esses 21 dias, Gênesis 1:26. Quando vocês acordarem, entendeu? Não precisa ter Bíblia, não precisa ter nada. No qualquer celular você baixa lá ou anota a frase.
ou anota essa frase e coloca lá. Gente, vocês vão ver como vai fazer diferença na vida de vocês. E todo dia, quando vocês lerem essa frase, vocês mentalizam. Vocês vão começar a apagar as coisas que os outros falaram. Você vai começar a entender por que você tem muitos bloqueios, entendeu? Antes de tudo, a sua conexão é com o Criador, é com Ele. É com Ele, não é com mais ninguém. O que Ele falou é mais importante do que qualquer outra coisa. Tanto que vocês podem ver que tanto nos 5 tipos de identidade, quanto nas 7 camadas, o primeiro passo é ouvir aquilo, aceitar aquilo que Deus falou. No projeto, ele já diz, quando ele nos fez, ele já fez um projeto pra gente. Então, ele já diz aqui no nosso projeto que a gente é. E nos tipos de identidade também, ele já falou que a gente é. Então, você precisa equalizar isso. Equaliza quem Deus falou que você é e quem você acha que você é. Ai, Ana, como que eu vou fazer isso? Vamos fazer os 21 dias de desafio, que aos poucos eu vou mostrar para vocês como ativar sua identidade de verdade, como ter intimidade com o Criador. Porque assim como eu falei, assim como eu escrevi hoje, na anotação do dia de hoje, da aula de hoje, vocês vão lá que eu coloquei. A única forma de ativar nossa identidade é ter relacionamento com quem te criou. Como que eu vou saber quem eu sou se eu não sei quem me criou? Então você tem que começar a ativar isso. Você tem que começar a entender isso. Você tem que começar a aceitar isso, olhar para isso de forma diferente. Eu por muito tempo nunca tinha me visto como isso. Nunca me vi como filha, como criadora, como filha do Criador do mundo, entendeu? Então eu ficava sempre me perguntando, sabe? Inconscientemente a gente tem essas perguntas. Quando você entende de onde você quebra um monte de bloqueio. E a intenção desse desafio é esse também, é que você ative sua identidade, que você não mais, não tem como você ter uma identidade ativada e você se preocupar com o que as pessoas vão falar de você. Porque as pessoas podem falar pra você, você pode falar, a pessoa pode falar pra você, você é uma fracassada, você é uma idiota, você é um monte de coisa. Você vai olhar pra ela e falar assim, não tem como, querida, eu sou fracassada, não tem como, porque eu sou imagem e semelhança do Criador. Quando você destrava isso, nada mais faz efeito, porque antes de qualquer coisa, vem aquilo que Deus falou de você. Então, além de você se destravar, você se liberta, você fala, pô, uma identidade ativada, ela te liberta de várias situações. Então, pessoal, a nossa aula aí tá dando 21 e 56 minutos. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa aula. Eu deixei aí para vocês a tarefinha de hoje sobre identidade. E eu quero que vocês comentem, façam perguntas, gente. Eu sei que foi um pouco corrido, sabe? Mas pega um caderno, esqueci de falar para vocês. Pega um caderninho, um espaço, faz lá o desafio 21 dias, começa a fazer anotações. Lembra-se que anotar é materializar aquilo que está na sua mente. Então, você começa não só materializar, como absorver mais. Então, começa a anotar. Cria o hábito de anotar as coisas. Faz um pequeno caderninho, anota, cita, coloca lá frases que faz sentido. Você vai começar a ver que muita coisa que você ouviu, você vai falar, nossa, realmente, eu sou hoje isso, porque realmente eu ouvi muito isso lá atrás e agora eu vivendo isso porque eu realmente entendi que eu era aquilo e não é. E não é, você não é aquilo que seus pais falaram, não é aquilo que os outros falaram, não é aquilo que a sociedade falou, não é nada disso. Você é imagem e semelhança do Criador, só isso. O resto é fase, o resto vai passar, o restante é só status. E status passa e fase passa. Agora, a sua identidade não passa, não tem como passar. Tá bom, pessoal? Fica com Deus e aguardo vocês amanhã para nossa terceira aula, que é sobre Desconstruindo o Ser. Aguardo vocês. Beijos.